A graça e a paz. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor inunde o seu coração, a sua casa, a sua família. A gente sempre costuma dizer que não é qualquer graça e não é qualquer paz, mas sim a graça e a paz do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que nos formou, aquele que nos escolheu, aquele que nos separou. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão aqui hoje? Parece que não. Parece que vocês estão meio desanimados. É quarta-feira, irmãos. Estamos no meio da semana. A irmã Nara, ela já começou dando um spoiler daquilo que Deus vai falar nesta noite. Quando ela foi acometida com Covid, uma das coisas que ela falou aqui no altar, antes da ministração do louvor e adoração, ela teve que tomar algumas... Alguém lembra da palavra que ela usou aqui? Decisão. Sabe qual é o tema desta noite, irmãos? Decisões. O Espírito Santo, ele é tão lindo e tão maravilhoso que ele vai transformando o ambiente através do louvor, através da adoração. E nesta noite nós temos que tomar uma decisão das nossas vidas. Na semana passada eu preguei sobre os tipos de corações e ali no livro de Marcos nós pudemos aprender sobre 4 tipos de corações. E hoje nós também vamos falar não de corações, mas de decisões, baseado também no livro de Marcos. Mas antes de falar qual é a passagem, qual é o versículo, eu queria refrescar a mente de vocês sobre aquilo que nós falamos na semana passada, porque é tão importante nós refrescarmos a nossa mente para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor quer fazer, quer falar nesta noite. Então, antes de começarmos, eu queria pedir a você que abra o seu coração, você que nos assiste aí de casa pelo canal do YouTube, se desligue deste mundo que nós estamos e conecte ao Senhor, conecte a Ele e preste atenção naquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que Ele quer falar ao seu coração nesta noite. É você que está aqui, presente na igreja. Não permita que os pensamentos que estão sondando o seu coração, as aflições do dia a dia, as preocupações, a ansiedade, o medo, aquilo que você deixou do lado de fora, não permita que ele roube aquilo que o Senhor tem para você nesta noite. Então somente em espírito comece a orar, fala: Senhor, eu quero me conectar a Ti, eu quero ouvir o Senhor, eu quero aprender de Ti, eu quero nesta noite sair daqui de uma maneira diferente da forma que eu entrei. Lembre-se, o tema da ministração desta noite é decisão. Então aí no seu lugar você tome uma decisão de se conectar ao Senhor, de se desligar daquele mundo lá fora e se conectar a Ele. Isso é um tipo de decisão, isso é uma decisão que nós temos que tomar dia a dia. Voltando aqui, na semana passada nós falamos sobre 4 tipos de corações baseado na parábola do semeador, que está lá no capítulo 4 do livro de Marcos. Também aprendemos um pouco sobre o contexto do livro de Marcos e lembrando, trazendo a nossa memória, refrescando a nossa mente, porque a gente não perca aquilo que o Senhor tem. Marcos é um livro considerado um livro sinótico, e sinótico quer dizer o quê? Que é um livro ver conjuntamente. Conjuntamente é aquilo que cada um dos autores, lembrando que livro sinótico é Mateus, Marcos e Lucas, e cada um deles tem a sua história, tem as suas características, então cada um deles vai falar sobre a vida de Jesus e também algumas histórias, elas vão se repetir, a maioria das histórias, elas vão se repetir em cada um desses livros. Isso significa livro sinótico. E diante disso, Mateus, Marcos, Lucas, eles vão tratar basicamente dos mesmos aspectos do ministério de Jesus, mas com identidades
diferentes. Vimos também no livro de Marcos que Jesus, ele não é visto como rei, mas sim como servo. Vocês se lembram disso? Nenhum amém. Talvez eu tenha que pedir para que vocês assistam de novo a pregação da semana passada. Jesus, no livro de Marcos, ele não é visto como um rei, mas sim como servo. E lembrando que para nós, humanos, ver um rei como servo, para nós é praticamente impossível, mas Jesus, ele é rei e servo. Ele veio para ser rei e para nos servir, para nos libertar, para nos colocar na maravilhosa luz, nos colocar na rocha firme que é o Senhor Jesus Cristo. O livro de Marcos também foi endereçado para os romanos, e os romanos, eles tinham uma gana de poder, e Marcos escreveu para eles. Os romanos eram diferentes dos judeus, sendo práticos e pragmáticos. Práticos e pragmáticos, eles não tinham que ficar enrolando, eles iam na coisa certa. Eles não estavam interessados em belos discursos, em belas palavras como os gregos, e nem em profecias como os judeus. Eles valorizavam sobretudo as realizações e os seus resultados. Vimos também que o nome de Marcos, antes de ser Marcos, ele era João, o seu nome romano, aliás, o nome hebraico, e Marcos, o seu nome romano. Pedro foi quem discipulou Marcos, então Pedro chamava Marcos como seu filho na fé. E continuando essa introdução de Marcos, capítulo 8, ao qual nós vamos entrar, um pouco dessa narrativa, dessa história do capítulo 8, se vocês acompanharem, podem abrir aí a Bíblia de vocês no capítulo 8, vocês vão perceber a narrativa de Jesus ao longo deste livro, que logo após a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, e depois de ter advertido os seus discípulos e sobre o fermento dos fariseus, Jesus, ele estava alertando ali o povo, estava falando a eles que eles não deveriam ouvir os fariseus. E o Senhor, além de ter recusado dar um sinal para satisfazer o desejo daquele povo, porque aquele povo só seguia Jesus por um único objetivo, pelos milagres. Mas mesmo vendo os milagres acontecerem, o coração deles continuavam endurecidos. Eles observavam, eles presenciavam os milagres que Jesus estava fazendo, mas mesmo assim, eles permaneciam com o coração endurecido. Eles tinham que tomar algumas decisões, mas não tomaram. A única decisão que eles tomavam era de reclamar, de acusar, de levantar falso testemunho de Jesus Cristo, e assim sucessivamente. E manifestou o seu poder curando completamente o cego de Betsaida. Está lá no capítulo 8. E este trecho, esta perícope que está lá no capítulo 8, a cura do cego de Betsaida, ele só vai estar registrado no livro de Marcos. Em nenhum outro livro ele é repetido. Vocês podem confirmar. Não vemos o relato deste milagre no livro de Mateus e muito menos de Lucas. E nós temos que lembrar que Jesus usava do seu poder para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de seu Pai, o Senhor Deus, e visava ajudar os necessitados em suas aflições reais, pois Ele era um Senhor compassivo e misericordioso. Todos que se achegavam a Ele não saíam de mãos vazias. Sempre tinha algo para oferecer. Quando não era uma cura, era uma transformação, era uma multiplicação de pães e peixes, ou era uma libertação. O Senhor nunca dispensava as pessoas de mãos vazias.
E todas aquelas pessoas, elas tomaram uma decisão de ir até o Senhor Jesus e clamar. Nesta noite eu quero lhe fazer uma pergunta. O que você quer que o Senhor faça na sua vida nesta noite? Como aquele cego Bartimeu, filho de Davi, quando ele clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nesta noite o Senhor pergunta para vocês que estão aqui, você que nos assiste, o que você quer que Ele lhes faça nesta noite? É uma decisão que você tem que tomar. Não cabe ao Senhor tomar a decisão por você. Ele quer te abençoar. Ele quer estender as mãos para te curar, para te restaurar, para te libertar, para te colocar no nível maior de intimidade com Ele. Mas para isso você tem que tomar uma decisão. E essa decisão você não deverá tomar amanhã. Você deverá tomar hoje. Hoje. Na medida em que o ministério de Jesus Cristo se expandia, os comentários e as opiniões a respeito dele começaram a se dividir. Diante disso, ele quis saber a opinião dos seus discípulos. Isso também está escrito lá em Mateus capítulo 16, verso 17. E é interessante notar que ao longo desse ensinamento, logo após a declaração poderosa de Pedro, dizendo que Jesus Cristo era o Cristo, logo em seguida, ele falou para Cristo que não deveria se entregar, até que o Senhor foi rígido com ele, disse: arreda-te de mim, Satanás, porque Pedro não queria deixar que ele cumprisse aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Diante dessa situação, o capítulo ele termina com uma narrativa de Jesus Cristo sobre a necessidade de sacrifício, um desafio para os seus discípulos. E Jesus Cristo, Deus encarnado, se deu por nós, como a Nara bem disse aqui no louvor. Ele requer dos seus discípulos uma completa entrega das nossas vidas. Não é meio coração, não é um quarto do coração, não é um terço do coração, é o coração por completo. Percebam que até o presente momento, tudo aquilo que eu estou falando para vocês está nos levando a tomar algumas decisões. Vocês estão percebendo isso? Eu tenho certeza que o Senhor quer fazer algo nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor quer transformar o seu coração. Mas para isso nós temos que escancará-lo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aliás, sua Bíblia já está aberta. Avance um pouquinho lá no verso 34 do capítulo 8. Nós vamos começar do verso 34. Capítulo 8, verso 34. Abriram aí? E a palavra do Senhor diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito o homem ganha o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O 9:1. Diz-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus.
Sabe, queridos, aqui nesse texto a gente tem algumas lições para tirar para as nossas vidas. Indica que esse primeiro texto, no verso 34, vai indicar que apesar de Jesus ter encontrado com os seus discípulos e ter chamado a multidão, que estavam um pouco afastados daquele grupo, Jesus chamou o povo e falou sobre o que eles haviam ensinado aos discípulos. E o que ele estava ensinando aos seus discípulos naquele momento? Ele estava ensinando que o verdadeiro discipulado, o verdadeiro seguir a Jesus Cristo como discípulo, exige um preço meu e um preço seu a ser pago. Nós não podemos seguir a Jesus de qualquer jeito. Nós temos que entregar o nosso coração a Ele e entregar o nosso coração e pedir para que Ele transforme o meu e o seu coração, para que a gente siga Ele de acordo com a nossa vontade, não, de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Como podemos seguir Jesus Cristo apenas fazendo a nossa vontade? Até podemos fazer isso. Mas eu tenho certeza que nós não seremos chamados de discípulos. Seremos chamados de tantas outras coisas, menos de discípulo. Porque discípulo é aquele que ouve, é aquele que obedece, é aquele que entende, é aquele que compreende, é aquele que coloca em prática aquilo que Jesus está ensinando. Se nós não estamos fazendo isso como discípulo, me desculpem, nós não somos discípulos do Senhor. Decisão. Nós temos que decidir o que queremos. Jesus sabia que aquela multidão que seguia ele apenas por uma coisa: pelos milagres que ele executava, pelos milagres que ele fazia pelo povo. E eles não estavam dispostos a pagar um alto preço para seguir o Senhor Jesus Cristo. E diante desse texto nós podemos tirar 3 condições para o verdadeiro discipulado. E eu vou citar isso para vocês. O primeiro, entregar-se inteiramente ao Senhor. Você já se entregou inteiramente ao Senhor? Esse é o primeiro passo. O segundo, identificar-se com o seu sofrimento e morte. Será que você entendeu e compreendeu o motivo pelo qual o Senhor se entregou por mim e por você? É você se colocar no lugar dele e entender o sofrimento e a morte na cruz do Calvário. Se ele morreu por mim e por você, foi por algum motivo. É para trazer vida e vida com abundância. Terceiro, segui-lo em total obediência para onde quer que ele nos conduza. Aonde quer que você ande, você tem que andar em obediência à palavra do Senhor. Se estamos caminhando em desobediência, nós temos que tomar nesta noite uma decisão. Irmãos, até o final deste culto, vocês talvez até briguem comigo de tantas vezes que eu vou repetir para vocês. Decisões. Talvez nesta noite vocês nem vão dormir de tanto que vocês vão ouvir a minha voz. Decisão. Decisão. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando tem uma torneira pingando, aquilo irrita de uma tal forma, ou será que só irrita a mim? É desta maneira que vocês vão dormir hoje. É como uma torneira pingando. Decisão, decisão, decisão. Mas não é para te irritar, não. É para que você entenda e compreenda aquilo que o Senhor quer falar com você. Aquilo que o Senhor quer transformar na sua vida. Quem vive para si, perde-se, mas quem se entrega por amor de Cristo e ao Evangelho é salvo. Para o mundo, perder é loucura, mas para o Senhor é ganhar, é glorificar o nome dEle. Nós temos que perder para ganhar. Nós temos que ser o último para que a gente possa ser o primeiro. A gente não compreende, não entende a matemática do Senhor, apenas alguns peixinhos e alguns pães Ele transforma numa multidão. E ainda sobeja para as pessoas levarem embora ainda alguns cestos.
A gente não compreende a matemática do Senhor. Nós, na verdade, não temos que compreender, a gente tem que crer na matemática do Senhor e obedecê-la. Negar a si mesmo não é o mesmo que a abnegação, que é a prática de ou por um bom motivo, que na verdade deveria ser mesmo, de algumas coisas ou de algumas atividades. Não é isso que o Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo a negar a si mesmo é render-se a Ele de uma maneira sobrenatural e tornar firme o propósito de obedecer a sua vontade apenas, e não a nossa carnalidade. Essa consagração é seguida de uma negar a si mesmo diário ao tornarmos a nossa cruz, ao tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Como ele disse aqui, então convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Hoje o que nós mais vemos lá fora é as pessoas se autopromovendo. É as pessoas querendo serem reconhecidas por homens. É as pessoas querendo alguma coisa em troca de outras coisas. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que negar a nós mesmos. O que nós temos que negar? O que é que você tem que negar nesta noite? Ou melhor dizendo, o que é que você tem que entregar para o Senhor nesta noite? Além de ser uma noite de decisão, Ele quer que você entregue alguma coisa que tenha ocupado o espaço que é apenas dEle. Apenas dEle. Do ponto de vista humano, nós perdemos, mas no ponto de vista divino, nós somos mais do que vencedores. Quem vive para Cristo torna-se cada vez mais semelhante a Ele, e não a mim e a você. Todas as vezes que nós negamos a nós mesmos, nós estamos querendo ser parecido com Ele. Essa é a intenção, esse é o nosso objetivo, de ser cada dia mais parecido com o Criador, parecido com aquele que te comprou, com aquele que te amou, que derramou a graça sobre a sua vida, sem mesmo você merecer. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é que acalma a nossa alma. Ele é que faz a sombra do sol retroceder. É Ele que faz, não é eu e nem você. Mas para isso nós temos que tomar a decisão de limpar o nosso coração, de deixar Ele fazer a obra na minha e na sua vida. E muitas vezes nós não negamos, não deixamos as coisas para trás. É importante observar que a motivação para o verdadeiro discipulado não é por causa de mim, é por causa dele. Dele. Negar-se a si mesmo não é um ato de desespero. Negar-se a si mesmo não é um ato de desespero, e sim um ato de devoção. Nós temos que se devotar ao Senhor Jesus Cristo, nos render a Ele. No entanto, é preciso ainda ir mais longe. A devoção, ela precisa nos conduzir às responsabilidades das novas práticas. Quais são essas responsabilidades de novas práticas? Oração, jejum, leitura da palavra, intercessão, adoração, exaltação. Tudo isso é prática de uma nova responsabilidade que muitas vezes nós nos perdemos, deixamos passar, deixamos escorrer pelas nossas mãos.
Uma outra responsabilidade que cabe a mim e a você é compartilhar as boas novas do Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Ou aquelas pessoas que se dizem que conhecem a Jesus e até se autodeclaram crentes ou cristãs, mas na verdade não são. Nós somos agentes de transformação. Nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho, a verdade, para aquele que ainda não conhece. Ou pode até ser que ele conheça, mas não está praticando. Ouvir é diferente de praticar. É ouvir e praticar. Essa declaração que nós ouvimos lá no verso, se não me falha a memória, 35, é no 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim. Essa declaração por causa de mim poderia levar, talvez, um isolamento religioso, ou talvez um isolamento egoísta. Mas de modo que é contrabalanceado com e do Evangelho. Por causa de mim, e em seguida ele complementa, e do Evangelho salvá-la-á. Para viver por Cristo, com Cristo e em Cristo Jesus. O discipulado é uma questão de ganhos e de perdas, irmãos. De desperdiçar ou investir a vida. Como isso? Nós devemos nos atentar para a advertência que Jesus nos dá aqui. Ao gastar a nossa vida com coisas que estão disponíveis para nós, neste mundo terreno, nós não podemos comprá-la de volta quando o Senhor voltar. Vocês lembram de Judas? Ele queria ser reconhecido, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas depois, o que aconteceu com ele? Se enforcou. Não é possível esquecer que ele estava instruindo seus discípulos, homens que já haviam confessado ele como filhos de Deus. Jesus, ele não ensinava a usar bem a vida ao aproveitar ao máximo as oportunidades da terra. Muito pelo contrário, Jesus estava ensinando seus discípulos a aprender a desfrutar do reino e não das coisas terrenas. E muitas vezes queremos desfrutar das coisas do aqui e agora e esquecemos das coisas eternas. É nas eternas que nós temos que focar. Porque essas que nós estamos vendo, elas são passageiras. Mas as do Senhor, elas são eternas. Eternas. Podemos até ganhar o mundo inteiro. Podemos até ser reconhecido pelo sucesso dos homens. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é válido, irmãos. Mas cuidado, para o seu coração não estar somente nisso. Tome cuidado. Tome cuidado. Eu queria chamar o pessoal do louvor. O pessoal do worship, por gentileza. O verdadeiro discipulado, irmãos, ele recebe alguma recompensa? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém? Pode levantar a mão, vou perguntar de novo. O verdadeiro discípulo, ele recebe alguma recompensa? Sim ou não? Sim. Ele torna-se cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Então vale a pena. O verdadeiro discípulo tem recompensa. A recompensa é nós sermos todos os dias mais parecido com o Senhor. Essa é a nossa maior recompensa. Satanás, ele promete glória,
mas no final nós recebemos apenas o sofrimento. Deus promete sofrimento. Ele é verdadeiro. Nesse mundo nós teremos aflições. Mas no final, esse sofrimento, ele será transformado em glória eterna. A palavra do Senhor nos garante, nós temos que ter grande alegria por passardes por diversas adversidades. E tantas outras passagens que o Senhor nos garante que nós vamos passar por alguma dificuldade. É uma possibilidade, sim ou não? Nós passarmos por alguma adversidade é uma possibilidade. Mas eu quero te dizer uma certeza: quando passamos por alguma adversidade, a certeza que temos é que o Senhor vai estender as mãos e nos ajudar para passar por essa adversidade. Você não está só. Quando você passar por alguma enfermidade, que pode ser que você passe ou pode ser que não, a certeza é que o Senhor está comigo e com você. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, você não está só. Nesta noite você está preparado para tomar a maior decisão da sua vida? A maior decisão da sua vida, a minha foi entregar o meu coração ao Senhor Jesus. Eu achava que era só isso. Mas a melhor foi caminhar com Ele em novidades de vida. Em novidades de vida. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero ser parecido contigo. Senhor, eu quero ser liberto. Senhor, eu não quero fazer mais aquilo. Senhor, eu não quero mais agir desta forma. Senhor, eu quero apenas te exaltar, glorificar o teu nome, te exaltar. Essa é a decisão que nós temos que tomar nesta noite. Quem reconhece a Cristo vive para Ele, e um dia será por Ele reconhecido, e compartilhará a glória eterna. Eu queria convidar você, igreja, a ficar em pé, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você no resto desta semana, em nome de Jesus. Vão na paz, Deus os abençoe. Amém.